Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas leituras que me fizeram chorar muito. Eu coloquei recentemente uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo para as pessoas compartilharem comigo alguns dos livros que fizeram elas desidratarem de tanto chorar. E hoje eu trouxe também para compartilhar com vocês algumas das leituras que eu fiz e que também me emocionaram muito. E eu vou trazer um pouquinho desses dois lados para vocês, das leituras que me fizeram chorar e também as leituras que fizeram alguns dos meus seguidores, pra gente tentar ver os livros que temos em comum e, enfim, vocês também podem colocar aí nos comentários os livros que emocionaram muito vocês. Eu vou começar por um livro que eu li há pouco tempo, mas relativamente pouco tempo, li esse ano, e que me emocionou muito. Eu não tava dando muita coisa por esse livro, mas eu fiquei, assim, muito reflexiva, que foi Honra. Esse livro narra a história de uma jornalista que nasceu na Índia, mas saiu do país, se estabeleceu nos Estados Unidos, se formou profissionalmente nos Estados Unidos, e ela precisou voltar à Índia a trabalho para contar a história de uma mulher que foi agredida pelos próprios irmãos, porque os irmãos não concordavam com o relacionamento, com o casamento que essa jovem tinha. A Mina, que é essa jovem indiana, hindu, praticante da religião hindu, ela se apaixona e casa com um muçulmano. E esse relacionamento lá é rechaçado, ela é levada ao ostracismo social porque as pessoas não concordam com essa interação, digamos assim, entre pessoas de religiões diferentes, principalmente para constituir um relacionamento e uma família. E essa jornalista precisa contar a história da Mina, que é uma jovem hindu que se relacionou e se casou e se apaixonou por um muçulmano, e essa relação entre pessoas de religiões diferentes é totalmente proibida na Índia, e por isso ela acaba sofrendo agressões psicológicas e físicas, e a jornalista precisa tentar, como é que eu posso dizer, trazer luz à história da Mina, para que as pessoas saibam o que aconteceu com ela e a partir disso ela consiga justiça. O marido dela foi assassinado e ela sofreu um atentado e ficou com parte do corpo totalmente queimado, porque os próprios irmãos dela, por não concordarem com esse relacionamento, atearam fogo à casa, matando o marido da Mina e deixando ela parcialmente desfigurada, com uma parte muito significativa do corpo dela queimado. E a jornalista, que seria a personagem principal desse livro, fica na Índia nesse contexto no qual ela já não se identifica tanto por ter saído de lá tão jovem, para contar a história da Mina, e a partir disso ela vai também, paralelamente, se reconectando a esse país, que é o lugar onde ela nasceu, mas que por ter saído ainda criança de lá, ela acabou se desconectando um pouco. E é um livro que não tem um final feliz, ele traz uma realidade muito verídica do que as mulheres ainda vivem em alguns países. A gente sabe que a violência contra as mulheres no país tem números estratosféricos, mas sabemos também que por questões culturais, religiosas, entre tantas outras, existem outros tipos de limitações que mulheres em outros contextos culturais também passam, e esse livro traz isso muito bem representado, traz isso muito bem colocado ao longo do enredo, e nos desperta também essa empatia pelas personagens. E por mais que deixe a gente com, pelo menos me deixou com um sentimento de não há final feliz, muitas vezes o sofrimento acaba em mais sofrimento e não em justiça, mas
há esperança ainda de tentarmos mudar isso quando a gente consegue se juntar para honrar a história dessas mulheres que foram injustiçadas, que morreram sem ter acesso aos seus direitos básicos. E foi um livro que me emocionou muito por isso. Eu, no fundo do meu coração, eu queria que tivesse um final feliz. Mesmo sabendo que na vida real, esses finais felizes não acontecem, pelo menos no contexto que o livro traz. Eu queria ler, eu queria que em algum momento do livro houvesse uma reviravolta que eu saberia que era algo muito ficcional, mas que acalentasse meu coração, e essa reviravolta positiva, esse plot twist, não vem. E quando a gente, e pelo menos a minha experiência de leitura foi essa, quando eu ia passando as páginas e esse momento de justiça, de vitória para as personagens não chegava, e ia piorando, e ia me entristecendo ainda mais. É totalmente um reflexo da nossa sociedade, né? Mas a gente anda na rua sabendo que a justiça nem sempre funciona e é eficaz. Mas às vezes a gente lê para tentar encontrar aqui um pouco da esperança que falta na gente no dia a dia. E eu passei várias páginas, vários momentos do livro pedindo para pelo menos aqui a justiça acontecer. Ela não acontece. E isso me deixou muito sensibilizada, porque é isso. É isso. A gente sabe que às vezes as histórias, elas existem e a gente lê e se entretém com isso aqui pra fugir, talvez fugir do mundo real, encontrar aqui uma esperança que a gente não consegue encontrar no cotidiano e voltar com um pouco mais de fé. Mas isso aqui também é um lembrete de que ninguém vai fazer a justiça pela gente. Então a gente vai ter que se unir mesmo, tal qual acontece aqui, para criarmos essa justiça com as próprias mãos, né? Essa justiça que nos represente, que nos contemple. E foi um livro que me emocionou muito por esse motivo. É maravilhoso, é um livro complexo, que traz muitas nuances também da cultura indiana. Traz críticas a alguns estereótipos que as pessoas criam. Traz um outro lado, traz pra gente a possibilidade de olhar essa cultura por um outro viés, por um outro lado, como alguém que vivencia esse cotidiano, que nasceu e viveu lá, que reconhece que no seu país, na sua cultura, tem coisas boas e coisas ruins, mas é a casa de alguém. Assim como a gente sabe que aqui no Brasil temos muitos problemas sociais, temos muitas coisas a melhorar enquanto sociedade, enquanto nação, mas é a nossa casa, né? Nascemos aqui, amamos invariavelmente esse lugar. Então, também traz esse lado da gente entender a cultura de um país, a despeito de todas as complexidades, as problemáticas. É o lugar de alguém, é a cultura de alguém, e isso também merece ser respeitado. E, enfim, são muitas reflexões. Esse livro foi muito legal. Eu li no início do ano, adorei e recomendo muitíssimo. É um livro muito interessante, então se vocês tiverem a oportunidade de ler, façam. Muito bacana. Outro livro que me fez chorar muitíssimo foi, e eu acho que é até uma leitura óbvia de se dizer, Quarto de Despejo. É um livro que me arrebata sempre que eu leio e releio. E hoje esse livro é praticamente um oráculo. Não um oráculo, mas é do tipo de livro que, depois de ter lido e relido algumas vezes, hoje em dia, quando eu tô muito... eu venho, abro numa página aleatória e leio um trecho de um livro, de um dia também aleatório, e vejo o que foi que a Carolina Maria de Jesus escreveu. E me emocionou muito, não só pelo relato que ela traz de sua vida ao longo do diário, mas também
o nível de reflexão que a Carolina Maria de Jesus fazia do seu contexto, da sociedade na qual ela vivia, né? Do cenário político e social brasileiro naquele momento da história. Então isso também me fascina muitíssimo e a sensibilidade dela também me emociona muitíssimo. Foi um livro que me emocionou e me emociona muito, porque constantemente eu tô relendo fragmentos e às vezes eu fico tão impressionada, assim, não impressionada, mas tão arrebatada por alguns trechos que nossa, eu não tenho nem palavras. Não tenho nem palavras. Agora eu vou ler alguns dos livros que compartilharam comigo lá no Instagram, que para essas pessoas foram livros também muito emocionantes. A Vitória colocou Um Dia, do David Nicholas. Eu acho que esse, salvo engano, é um livro que tem uma capa que tem um casal de mãos dadas. É isso? Ou eu tô doida? Eu nunca li, mas eu adoro o livro assim. E livro que é nessa vibe, não é do mesmo autor. E eu estou supondo também que é a mesma vibe, porque eu nunca li Um Dia. Mas com base da minha cabeça, eu tô supondo que é a mesma vibe dos livros daquele rapaz, como é que chama? Deixa eu pesquisar aqui, que escreveu A Última Música. Gente, quando eu li na minha adolescência A Última Música... Como é que é o nome do escritor? Nicholas Sparks. Eu li poucos livros do Nicholas Sparks. Eu suponho que Um Dia seja o mesmo tipo de livro, assim... Tô supondo, tá, gente? Se não for, vocês me perdoem. Mas eu lembrei, a partir dessa opinião da Vitória, que quando eu li pela primeira vez na minha adolescência uma música ou é a última música? A Última Música, do Nicholas Sparks, que depois foi adaptado pro cinema com a Miley Cyrus. Gente, quando eu li aquele livro, eu me acabei de chorar. E eu nem tinha lembrado desse livro para colocar aqui nessa relação, mas eu lembrei a partir desse apontamento aqui da Vitória. E eu chorei muito. E eu lembro perfeitamente de quando eu estava... Spoiler, tá, gente? Vocês sabem que esse canal não tem isso de... Ai, não, tá, sem spoiler. É com spoiler. Pra quem não leu, vai saber agora. Mas o filme também é amplamente conhecido. Então todo mundo sabe que o pai dela morre. Quando o pai dela morre na cadeira... Eu acho que é numa cadeira, né? Que ele tá assim, vendo o mar. Algo assim. Faz muitos anos, gente, que eu li. Mas eu tenho essa imagem na minha cabeça. Eu acho que foi assim. Mas quando ele morre, eu lembro que eu chorei muito. Eu sabia que a história estava se conduzindo para o falecimento do pai. Mas quando isso se concretiza, pra mim foi muito emocionante na minha experiência de leitura. E eu lembro de ter achado também que a personagem principal, que agora eu não vou me recordar o nome dela, tinha tido um crescimento ao longo da história. Eu lembro de ter achado isso muito interessante. Ela tinha tido ao longo da história um amadurecimento, um desenvolvimento crescente. E eu também gostei muito disso no livro na época em que eu li, mas aí já fazem mais de 15 anos. Eu era uma garota, não que hoje eu não seja. Não fazem as contas. Outro livro que outra Vitória compartilhou, que foi muito emocionante e que eu quero ler, porque eu não li ainda, Uma Vida Pequena. Muita gente tem falado desse livro nas redes sociais ultimamente. E eu tem me chamado a atenção, mas eu ainda não li. Quero ler. Se você já leu, conta aqui embaixo nos comentários por que esse livro é tão emocionante. Porque eu também fico muito curiosa e não me importo em receber spoilers. Bastante clichê, mas os dois morrem no final. Quase me fez chorar por quase 30 minutos. Mais um livro que eu também nunca li. Fica aqui uma grande lista de indicações pra mim. A Alice colocou
Outsiders, Vida Sem Rumo, também vai pra minha lista porque eu não conheço. Meu Pé de Laranja Lima, que a Alice também colocou aqui. Gente, Meu Pé de Laranja Lima. Se você não se emocionou com Meu Pé de Laranja Lima, você está morto por dentro. Isso é uma obra-prima. Nossa, me dá até uma coisa no coração. A Alice também colocou Depois daquele Verão, que eu também tenho uma colega de trabalho que já me indicou esse livro. E também a Alice também colocou A Biblioteca da Meia-Noite. A Biblioteca da Meia-Noite, a despeito de todas as polêmicas em torno desse livro, eu também achei bem interessante, bem bacana. Não cheguei a chorar, mas A Biblioteca da Meia-Noite me fez me emocionar de outras formas em vários trechos. Eu gostei muitíssimo. E aí eu trouxe pra vocês também outros 2 livros que são um pouco diferentes, assim, do que seria um romance, do que seria uma história mais dramática, pra indicar. Na verdade, tem um outro livro que eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que eu chorei até desidratar, que foi O Caçador de Pipas. Quando eu li O Caçador de Pipas, pra mim, até hoje eu não consegui reler O Caçador de Pipas e não sei se eu pretendo reler. E se eu um dia decidir reler O Caçador de Pipas, eu vou precisar de um longo período de preparação para essa releitura, porque foi uma leitura pra mim visceral. Eu tenho construído na minha mente até hoje imagens que eu elaborei quando eu estava fazendo essa leitura e que até hoje, quando eu falo sobre esse livro, eu evoco essas imagens na minha cabeça. Que não são memórias, obviamente, mas a partir da leitura eu fui construindo, sabe quando você vai imaginando o cenário? E foi algo, e eram cenas tão fortes que pra mim se constituíram como memórias na minha cabeça. E toda vez que eu falo sobre esse livro, eu lembro do sentimento, eu lembro do que eu imaginava. Enfim. E dizem alguns especialistas que quando você lê, é como se você estivesse... O seu cérebro não sabe diferenciar o que é a ficção e o que é a realidade, e você meio que imagina que está ali vivendo aquela história, né? Dizem alguns especialistas. Então, talvez por isso eu tenha essa imagem tão vívida na minha cabeça. Mas foi um livro... O Caçador de Pipas foi um livro muito emocionante, muito doloroso também, porque é uma história muito pesada. E eu lembro que eu passei anos pra conseguir assistir ao filme depois que eu li o livro. E olha que eu já li, o filme já tinha saído, ó, há séculos. Eu já li tardiamente, assim, já nem tava mais no hype. O livro já tinha feito sucesso, o filme já tinha saído, mas eu li o livro e ainda demorei mais uns 2 anos pra assistir ao filme efetivamente, porque foi muito difícil, foi uma leitura muito difícil, assim, tinham cenas que eram muito fortes e que eu não tava preparada pra visualizar aquelas cenas. Se elas estivessem sido adaptadas para a versão fílmica, eu não tava preparada pra assistir aquilo. No fim, eu consegui assistir ao filme e não foi, graças a Deus, não foi a mesma coisa, enfim. Mas foi uma leitura muito, assim, que mexeu muito comigo. Outra leitura que também mexeu muito comigo, que eu não peguei o livro, foi O Menino do Pijama Listrado. Tá ali atrás a minha edição. Também foi um livro que eu primeiro li, depois fui assistir a versão fílmica. E quando o filme começou, eu já tava me debulhando em lágrimas. Eu já tava super emocionada, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer. E foi uma leitura também que me emocionou bastante. E aí eu trouxe 2 outros livros pra comentar. Um deles também é uma leitura que eu fiz há pouco tempo, que é Pequena Coreografia do Adeus. Eu achei esse livro de uma sensibilidade muito interessante. Foi algo, assim, muito diferente. Eu li, na verdade, eu peguei pra ler sem uma expectativa. Eu peguei pra ler totalmente aberta e sem nenhum direcionamento do que se tratava o livro. Eu apenas conheci a autora e já tinha visto algumas pessoas indicando nas redes sociais e tal, mas eu não sabia exatamente do que se tratava, o que contava, o que dizia.
nem o formato do livro. E aí quem já leu sabe que o formato de escrita é muito específico, né? Muito diferente do que comumente temos visto, enfim. E eu gostei muitíssimo, e foi um livro que também me emocionou muito, e em alguns momentos eu fiz até algumas marcações, porque em alguns momentos parecia que eu tava numa sessão de psicanálise. Eu me identifiquei com muitas coisas, a partir de muita coisa que estava aqui escrito no decorrer do livro, eu tive insights pessoais, né, de coisas que depois eu até levei pra terapia. Foi muito legal. Isso aqui eu li em 2 horas, pra vocês terem noção. A forma como a narrativa está escrita contribui também para que essa leitura seja mais rápida, mais fluida. Mas eu fiquei tão envolvida que eu li super rápido e eu adorei. E também me emocionou de uma forma diferente. E a partir também de alguns momentos de identificação que foi muito legal. Foi uma experiência de leitura muito interessante. Outro livro que eu chorei muito lendo, e aí agora a partir de um outro sentimento, foi Holocausto Brasileiro. E além de Holocausto Brasileiro, também me emocionou muito, da Daniela, o livro que fala sobre a Boate Kiss, que é Todo Dia a Mesma Noite, tá aqui em cima na minha estante, por aqui em algum lugar. Também me emocionou muito, porque você se coloca, você se enxerga ali a partir da descrição da Daniela Arbex, de tudo que aconteceu naquela tragédia da Boate Kiss, você vai compreendendo o que foi aquele momento para as vítimas, minimamente, né, minimamente compreendendo como foi difícil aquele momento para os familiares. E eu particularmente fiquei sem palavras. E o Holocausto Brasileiro também me emocionou muito e quem é meu aluno ou já foi, sabe que sempre que possível eu levo esse livro para a sala de aula para a gente debater saúde mental, para a gente debater várias questões sociais que a gente pode ver refletidas nesse livro, que é um livro que eu sempre indico também para repertório cultural. É uma obra que ajuda, os meus estudantes sabem disso porque eu falo bastante, ajuda muito a enriquecer nosso repertório social e histórico do nosso país, né? Ajuda a enriquecer nosso repertório no que diz respeito a como foi a luta antimanicomial no Brasil. E isso pra gente é muito importante, não só pra gente saber um pouco mais sobre a história do nosso país, mas também pra, por exemplo, redações do Enem, pra quem tá estudando aí, se preparando pra Enem vestibulares. Enfim, é um livro que eu sempre levo pra sala de aula e faço questão de levá-lo, de debater com os estudantes sobre. E ainda hoje me emociona muito, porque isso aqui não é ficção. Isso aqui foi a realidade do Brasil por muitos anos e a gente ainda tem consequências e frutos disso aqui no cotidiano hoje, principalmente no que diz respeito a como enxergamos e como lidamos com saúde mental em nosso país. Então isso aqui é a verdade nua e crua. E as próprias fotos, os relatos, as entrevistas, pra mim, me emocionam muito, é muito doloroso saber que as pessoas passaram por isso. Enfim, muitas infelizmente não conseguiram sair desse lugar com vida. E a gente colhe frutos disso aqui até hoje, infelizmente. É um livro que eu sempre indico para que a gente conheça um pouquinho mais também da nossa realidade e de como o que foi feito no passado reverbera ainda hoje na nossa sociedade. Esses são alguns dos livros que me fizeram chorar, que me emocionaram. Também trouxe aí alguns livros que alguns seguidores compartilharam. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de ficção, um pouquinho de não ficção, romance. Tentei pincelar entre todos os gêneros e tipos de livro para que vocês também se identifiquem.
Coloquem aqui nos comentários os livros que também emocionaram vocês. E um beijo, até o nosso próximo bate-papo. Tchau!